Você já acordou no meio da noite, com o coração apertado, sentindo que sua vida não te pertence mais? Que existe algo ou alguém controlando cada decisão sua, e esse alguém é você mesmo? Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos da antiguidade, nasceu escravo. Acorrentado, sem liberdade, sem escolhas, e ainda assim, ele descobriu algo que a maioria das pessoas livres jamais descobre: que as correntes mais pesadas não são aquelas que prendem o corpo, mas as que prendem a alma. Ele disse: quem não sabe comandar a si mesmo será sempre escravo. E essa frase, essa verdade cruel e libertadora ao mesmo tempo, é sobre você, é sobre mim, é sobre todos nós. Porque existe um tipo de escravidão que não tem correntes visíveis, não tem carcereiro, não tem grades, mas aprisiona da mesma forma, e talvez de forma ainda mais brutal. Hoje, eu quero te contar a história de um homem que viveu essa escravidão. Um homem que parecia livre, mas estava profundamente acorrentado. E se você prestar atenção, talvez reconheça um pouco dele em você. Vem comigo. Miguel tinha 32 anos quando tudo começou a desmoronar, mas ele não percebeu, porque o desmoronamento não acontece de uma vez. Não é uma explosão, é um desmoronar silencioso, tijolo por tijolo, até que você olha ao redor e não reconhece mais nada. Ele acordava todos os dias às 6 da manhã, pelo menos o despertador tocava às 6. Mas Miguel apertava o soneca. Uma vez, duas, três, até que eram 7h15 e ele se levantava correndo, atrasado, estressado, xingando o trânsito que ainda nem tinha encontrado. No carro ele ligava o rádio, notícias ruins, trânsito pior, e então vinha aquela sensação, aquele aperto no peito, aquela vontade de fugir, de não estar ali, de ser outra pessoa, de viver outra vida. E Miguel fazia o que sempre fazia quando sentia isso. Acendia um cigarro. Ele tinha começado a fumar aos 16 anos. Só socialmente, dizia. Só quando bebo. Mas aos 20 fumava um maço por semana. Aos 25, um maço a cada 2 dias. Aos 32, 2 maços por dia. E ele nem percebia mais. Era automático. Acordar, cigarro, café, cigarro, trânsito, cigarro. Estresse, cigarro. Raiva, cigarro. Solidão. Mais cigarros. Mas não era só o cigarro. Miguel bebia. Não todo dia. Não de manhã. Ele não era um alcoólatra, pensava. Ele só precisava relaxar. Depois de um dia difícil. Depois de uma semana difícil. Depois de uma discussão com a esposa. Depois de mais uma meta não batida no trabalho. Uma cerveja. 2, 3. Uma garrafa de vinho. Whisky nos dias ruins. E os dias ruins estavam se tornando todos os dias. E então tinha o celular. Miguel pegava o celular só para ver as horas. E quando voltava à consciência, havia se passado 40 minutos. Vídeos idiotas, discussões com estranhos. Notícias que o deixavam furioso. Fotos de pessoas vivendo vidas que pareciam melhores que a dele. 3, 4, 5 horas por dia. Roubadas, desperdiçadas, entregues de graça para algoritmos que sabiam exatamente como mantê-lo preso. E a esposa, Marina, ela percebia. Percebia a distância, o olhar vazio, a frieza, a falta de presença. Miguel estava ali, mas não estava. Seu corpo ocupava espaço, mas sua mente estava em outro lugar, sempre em outro lugar. Marina tentou conversar, 1 vez, 2, 10 vezes. Marina dizia: Miguel, a gente precisa conversar, você tá bem? Você não tá parecendo você. E Miguel desviava, negava, atacava. Miguel sempre respondia: eu tô ótimo, Marina. Você que tá me enchendo. Eu trabalho o dia inteiro para sustentar essa casa e você fica me cobrando? Me dá um tempo. Ele sempre fazia isso. Transformava o cuidado dela em cobrança, o amor dela em pressão, porque era mais fácil culpar Marina do que olhar para o espelho. Mas o espelho tinha virado inimigo do Miguel. Olheiras profundas, pele amarelada, barriga crescendo, olhos sem brilho, dentes manchados pela nicotina, cheiro de álcool impregnado. Mas o pior não era o corpo, era a alma,
Era acordar e sentir nada. Era abraçar a esposa e sentir nada. Era olhar para o futuro e ver um buraco negro, um vazio. Miguel estava preso, mas não havia grades, não havia carcereiro. As correntes eram invisíveis e por isso mesmo impossíveis de quebrar. Sabe o que é mais cruel nos vícios? Não é a dependência, é a ilusão. A ilusão de que você ainda está no controle. Miguel acreditava que podia parar quando quisesse. Eu só fumo porque eu quero. Se eu quiser parar, eu paro. Mas ele nunca queria, ou melhor, ele sempre queria e nunca conseguia. É assim que funciona. O vício te convence de que você é livre, que é uma escolha, que é prazer, mas não é. É prisão disfarçada de liberdade. Toda sexta-feira, Miguel prometia para si mesmo: esse fim de semana eu não vou beber, vou ficar de boa, vou aproveitar a família. E toda sexta-feira, às 7 da noite, lá estava ele, com a cerveja gelada na mão, com a desculpa pronta: só hoje, amanhã eu paro. E amanhã nunca chegava. Marina via tudo, e aos poucos ela foi desistindo. Não de uma vez. Ninguém desiste de uma vez. A gente desiste aos poucos. Um silêncio de cada vez. Uma decepção de cada vez. Uma noite dormindo de costas um para o outro de cada vez. E Miguel sentia, claro que sentia. Sentia o casamento esfriando. Sentia a esposa se afastando. Sentia os amigos parando de ligar. Sentia o chefe olhando com desconfiança. Mas ao invés de mudar, ele afundava mais. Porque é isso que o vício faz. Ele te dá um problema e depois te oferece a solução, que é ele mesmo. É um ciclo perfeito, um labirinto sem saída. Estresse te faz fumar. Fumar te deixa mais ansioso. Ansiedade te faz beber. Beber te deixa deprimido. Depressão te faz sentir um vazio. Vazio te faz voltar para tudo de novo. E um dia, Miguel não levantou da cama. Não era fim de semana, era terça-feira, dia de trabalho, reunião importante. Mas ele simplesmente não conseguiu. Não fisicamente, mentalmente. O chefe ligou. Uma vez, duas, três. Miguel olhou para o celular vibrando na mesa de cabeceira e sentiu nada. Nem culpa, nem medo, nem vergonha. Nada. E esse foi o momento mais assustador da vida dele. Não sentir nada. Marina entrou no quarto. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. E naquele silêncio, aconteceu algo que mudaria tudo. Marina começou a chorar. Não era um choro de raiva, não era de frustração. Era um choro de despedida. De quem já tinha decidido, de quem já tinha cansado, de quem já tinha sofrido demais. Miguel, eu não aguento mais. Ela não gritou, não acusou, não fez drama. Apenas disse a verdade. Simples, direta, dolorosa. Eu casei com um homem incrível, cheio de sonhos, cheio de vida. E eu não sei quem é você. Não sei quem você virou. Eu tentei te ajudar, tentei conversar, tentei entender. Mas você não está aqui mais. Você foi embora. E eu não sei como te trazer de volta. Então eu vou embora. E Miguel ficou ali, deitado, sozinho, com o teto branco na frente dele, com o vazio dentro dele. E pela primeira vez em anos, ele pensou. Realmente pensou. Existe um tipo de dor que não dói no corpo, dói na alma. É a dor de perceber que você destruiu tudo, sozinho, com suas próprias mãos, com suas próprias escolhas. Miguel ficou 3 dias trancado naquele quarto. Não comeu, mal bebeu água, não pegou no celular, não fumou, não bebeu. Pela primeira vez em anos, ele ficou sozinho com ele mesmo. E foi aterrorizante. Porque quando você tira todos os vícios, todos os escapes, todas as distrações, sobra você. E se você não cuidou de você, se você se abandonou, se você se traiu, o que sobra é um estranho que você odeia. Miguel, olhando para as paredes, e fez a pergunta que ele tinha evitado a vida inteira. Quando foi que eu perdi o controle? E a resposta veio. Clara, brutal, honesta. Nunca tive. Ele sempre achou que estava escolhendo.
escolhendo fumar, escolhendo beber, escolhendo se distrair. Mas não estava. Estava sendo escolhido, estava sendo comandado por algo muito maior do que ele. Algo que morava dentro dele e que ele tinha alimentado durante anos. Miguel se levantou e olhou a foto dele no porta-retratos na cabeceira da cama e sentiu saudade do que ele foi um dia. Viu que ele tinha se transformado em um reflexo distorcido dele mesmo. E ali, sozinho, Miguel fez algo que ele não fazia há anos. Chorou. Chorou pela vida que desperdiçou, pela esposa que perdeu, pelos anos que jogou fora, pela pessoa que ele poderia ter sido, pelo homem que ele matou aos poucos, com suas próprias mãos. E quando as lágrimas secaram, algo mudou. Não foi uma transformação mágica, não foi um insight divino, foi algo menor, mais silencioso, mas infinitamente mais poderoso. Foi uma decisão real, não uma promessa vazia de ano novo, não um amanhã eu começo, mas uma decisão de verdade, do tipo que muda a direção da vida. Miguel decidiu que não ia mais viver daquele jeito. E pela primeira vez, ele realmente quis isso. Se você nunca enfrentou um vício de verdade, você não tem ideia do que é a primeira semana. Não é difícil. É impossível. É guerra. Miguel jogou fora os cigarros, despejou o álcool na pia, deletou todas as redes sociais do celular, colocou bloqueadores de site e começou. Primeiro dia. Ele acordou às 6, sem despertador, porque não dormiu. O corpo inteiro doía, as mãos tremiam, a cabeça latejava. A ansiedade era uma criatura viva dentro dele, arranhando, gritando, exigindo. Só um cigarro, ele pensou. Um não vai fazer diferença. Um só para tirar essa ansiedade. Mas Miguel respirou fundo, fechou os olhos e contou até 10. E a vontade não passou. Mas ele sobreviveu a ela. Segundo dia. Ele tomou 3 banhos gelados, porque a ansiedade voltava em ondas. Não era constante. Era pior do que isso. Vinha de surpresa, no meio de uma respiração, no meio de um pensamento, e quando vinha, era avassaladora. Miguel resolveu ligar para um amigo que ele não via há meses, um amigo que ele tinha abandonado quando os vícios tomaram conta. O amigo ficou surpreso. Miguel? Cara, quanto tempo? E Miguel, com uma voz hesitante, pediu ajuda. E pela primeira vez na vida adulta dele, Miguel admitiu que não conseguia sozinho, que precisava de ajuda, que estava quebrado. E sabe o que o amigo fez? Foi até a casa dele, naquela mesma noite, e ficou, simplesmente ficou. Conversaram, riram, choraram, e quando a vontade de fumar veio, ele estava lá. Porque é isso, vícios prosperam na solidão. Terceiro dia, quarto, quinto. Cada dia era uma batalha, mas cada dia era uma vitória. Miguel começou a praticar exercícios físicos, toda manhã, 6 horas, mesmo com chuva, mesmo com frio, mesmo quando não queria. Colocava o tênis e ia, porque precisava substituir os vícios por algo, e escolheu o movimento. Nas caminhadas até a academia, ele pensava em Marina, pensava na vida que tinha destruído, pensava no homem que queria se tornar. E aos poucos, muito aos poucos, ele começou a sentir algo que não sentia há anos. Controle. Não era controle sobre a vida. Não era controle sobre as circunstâncias. Era controle sobre si mesmo, sobre suas escolhas, sobre suas reações. 1 semana, 2, 3. Miguel voltou a trabalhar depois de um período de licença. Pediu desculpas para o chefe. Explicou, sem entrar em detalhes, que estava passando por um momento difícil. E o chefe surpreendentemente entendeu. Deu uma segunda chance. Miguel voltou a produzir, não porque era obrigado, mas porque queria, porque finalmente tinha energia, tinha foco, tinha presença. 1 mês. Ele se olhou no reflexo na tela do computador e viu alguém diferente. Não completamente, mas diferente. Os olhos tinham um brilho que não existia antes. A postura era mais ereta, a expressão era mais leve. Mas o mais importante, ele voltou a se respeitar. E então, ele fez algo que estava morrendo de medo de fazer.
Mandou uma mensagem para Marina. Existem mensagens que você reescreve 10 vezes, 20, 30, porque cada palavra importa, porque você tem uma chance só. E se errar, acabou. Miguel escreveu: Marina, eu sei que eu não tenho o direito de te pedir nada. Sei que eu te machuquei. Sei que eu falhei com você de todas as formas possíveis. Mas eu queria que você soubesse que eu finalmente acordei. Não quero promessas. Não quero que você volte. Só quero que você saiba que eu sinto muito, de verdade, e que eu tô mudando, não para te reconquistar, mas porque eu preciso, porque eu cansei de ser escravo. Ele apertou enviar e esperou. 1 dia, 2, 3. Nada. Nenhuma resposta. E Miguel entendeu. Nem toda história tem final feliz, nem todo erro pode ser consertado. Algumas coisas você quebra para sempre. Mas no 5º dia, Marina respondeu com uma mensagem de voz. Miguel, obrigada pela mensagem, foi importante para mim. Eu não sei se a gente tem futuro, mas eu topo conversar. Se você realmente mudou, eu quero ver. Eles marcaram um restaurante, um lugar neutro, seguro. E quando Miguel chegou, Marina já estava lá. Ela parecia diferente, mais forte, mais distante, mas também mais bonita, como se a liberdade tivesse feito bem para ela. Eles se cumprimentaram de forma cautelosa, um pouco desconfortável. Eles conversaram por 2 horas. Miguel contou tudo: a batalha, os dias impossíveis, as recaídas que teve. Por que teve? Dia 15, ele fumou um cigarro e quase desistiu de tudo. Mas não desistiu. Levantou e continuou. Marina ouviu, em silêncio, com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de alívio, de ver que o homem que ela amou ainda estava lá, enterrado, sufocado, mas vivo. Marina disse que estava sentindo orgulho dele, e aquelas palavras quebraram algo dentro dele e curaram ao mesmo tempo. Mas Marina completou dizendo que eu não ia voltar. Ainda não, talvez nunca. Eu preciso de tempo, preciso ver se é real, se não é só mais uma promessa. Miguel disse que entendia, que não ia pressionar Marina, não ia implorar. Disse que ia apenas viver, do jeito certo. E se um dia Marina quisesse voltar, ele estaria disposto, não como o homem que era, mas como o homem que ele estava se transformando. Eles se despediram. Um abraço longo, apertado, cheio de coisas não ditas. E Miguel saiu daquele restaurante diferente. Não porque Marina tinha voltado, mas porque ele tinha encontrado algo muito maior. Ele mesmo. 3 meses depois, Miguel era outra pessoa. Não completamente diferente, mas fundamentalmente diferente. Ele acordava às 5h30, não porque era obrigado, porque queria, porque os dias eram preciosos demais para desperdiçar. Meditava, 10 minutos, só respirando, só existindo, sem pensar no passado, sem se preocupar com o futuro, só ali, presente. Caminhava 1 hora, às vezes corria, fazia exercícios, o corpo estava mais leve, mais forte, mais vivo. Comia direito, não perfeitamente, mas conscientemente, escolhendo, não sendo controlado pela compulsão. E o mais importante, ele parou de fugir de si mesmo. Quando a ansiedade vinha, ele não buscava um cigarro, respirava. Quando a tristeza vinha, ele não buscava o álcool, sentia. Quando a solidão vinha, ele não buscava distrações vazias. Ligava para um amigo, ia caminhar, escrevia. Miguel começou a escrever, não para publicar, não para ninguém ver, mas para ele, para processar, para entender, para se conhecer de verdade. E ali, nas páginas de um caderno velho, ele descobriu algo, que ele sempre teve medo. Medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de ser abandonado. E os vícios eram a forma dele não sentir esse medo. Mas agora, ele sentia o medo. E continuava mesmo assim. 6 meses, 1 ano. Miguel não era perfeito. Teve dias ruins. Teve momentos de fraqueza. Teve uma recaída com o álcool no dia do aniversário do pai, que tinha falecido anos atrás. Bebeu, demais.
e acordou no dia seguinte odiando a si mesmo. Mas sabe o que ele fez? Não desistiu. Não usou aquilo como desculpa para voltar aos vícios. Apenas reconheceu, sentiu e voltou para o caminho. Porque essa era a diferença. Antes, uma falha era o fim. Agora, era só uma falha, um tropeço, não uma queda definitiva. E Marina? Marina estava observando, de longe. Pelas redes que Miguel nem usava mais, pelos amigos em comum, pela forma como ele respondia às mensagens dela. Sempre gentil, sempre respeitoso, nunca pressionando. E um dia, ela apareceu na porta dele. Miguel abriu a porta surpreso e mandou Marina entrar. Eles sentaram na sala, a mesma sala onde tudo tinha desmoronado. Mas agora parecia diferente, mais limpa, mais organizada, com luz entrando pelas janelas abertas. Marina falou que achou a casa bonita. Miguel agradeceu e disse que estava cuidando mais da casa. Depois de alguns minutos, Marina, com a voz trêmula, quebrou o silêncio dizendo que estava ali porque eu precisava ver com seus próprios olhos. Se era real, se Miguel realmente tinha mudado, ou se era só mais uma fase. E ela estava vendo nos olhos de Miguel, na postura dele, no jeito que ele falava, que ele realmente tinha mudado. O Miguel tinha voltado a ser ele. Miguel ficou emocionado. Não, Marina, eu não voltei. Eu nunca fui essa pessoa. Essa é a primeira vez que eu realmente sou eu, de verdade. Marina então disse que queria tentar de novo. Se Miguel quisesse, devagar, com cuidado, mas ela queria. Miguel aceitou. Queria mais do que tudo. Mas disse a Marina que não estava fazendo isso por ela. Ele estava fazendo por ele, porque precisava, porque merecia, porque a vida é curta demais para viver acorrentado. E Marina sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. E Marina decidiu ficar. 2 anos depois, Miguel estava sentado no mesmo restaurante onde ele e Marina tinham se reencontrado. Mas dessa vez, ele não estava sozinho, e não era só Marina. Era uma menina, 3 anos, olhos brilhantes, cabelo cacheado, rindo enquanto comia um pedaço de bolo de chocolate. Não era filha dele, era sobrinha de Marina, mas Miguel olhava para aquela criança e pensava: eu quase perdi isso, quase perdi a chance de estar presente, de estar vivo, de estar aqui. Marina segurou a mão dele por baixo da mesa e sorriu. Aquele sorriso que ele achava que tinha perdido para sempre. Aquele sorriso que dizia: eu confio em você de novo. E Miguel olhou ao redor daquele restaurante e percebeu algo. Nada tinha mudado. O restaurante era o mesmo, a cidade era a mesma, as pessoas eram as mesmas. Ele que era diferente. Não tinha mais aquela urgência de fugir, de se distrair, de se entorpecer. Ele estava ali, realmente ali, presente, consciente, vivo. E pela primeira vez na vida adulta dele, ele era livre. Mas a liberdade não veio fácil, nunca vem. Miguel ainda lutava, todo dia, contra a voz que dizia só um cigarro, contra o impulso de pegar o celular e rolar por horas, contra a vontade de beber quando as coisas ficavam difíceis. A diferença é que agora ele sabia lutar. Sabia que a batalha não era contra o cigarro, o álcool ou o celular. Era contra ele mesmo, contra a parte dele que queria desistir, que queria o caminho fácil, que queria voltar para a prisão. Porque a prisão é confortável, a prisão é conhecida, a prisão não exige nada de você, exceto sua vida. Miguel começou a ajudar outros homens, homens que estavam onde ele esteve, presos, desesperados, sem esperança. Toda terça-feira ele ia num grupo e compartilhava, sem vergonha, sem máscaras, apenas a verdade crua e honesta. Meu nome é Miguel, e eu fui escravo por 15 anos. Escravo do cigarro, do álcool, do celular, de mim mesmo. Eu destruí meu casamento, quase perdi meu emprego, quase perdi minha vida. E sabe o que foi pior? Eu achava que estava no controle, achava que era livre. Mas eu não era. Eu era uma marionete, e os vícios puxavam os fios. Hoje, eu não sou perfeito. Ainda tenho dias ruins.
Ainda tenho vontades, mas eu não sou mais escravo, porque agora eu comando a mim mesmo. E quando ele dizia isso, via os olhos dos outros homens, alguns cheios de lágrimas, outros cheios de descrença, mas todos cheios de uma pequena fagulha, a fagulha da esperança. Porque se Miguel conseguiu, e talvez eles também conseguissem. Um dia, um homem do grupo, um homem de 40 e poucos anos, olhos fundos, mãos tremendo, se aproximou dele no final da reunião. Como você fez? Como você conseguiu parar? Miguel, eu não parei. Eu ainda luto, todo dia. A diferença é que agora eu luto conscientemente. Eu escolho lutar. E cada dia que eu escolho, fico mais forte. E o homem perguntou, e se eu falhar? Miguel respondeu, você vai falhar. Eu falhei, muitas vezes, mas falhar não é o problema. Desistir é. Então você falha, e levanta, falha de novo, e levanta de novo. Até que um dia, você percebe que está de pé há mais tempo do que está no chão. E o homem abraçou Miguel, um abraço apertado, desesperado, de quem está se afogando e acabou de encontrar uma tábua de salvação. E Miguel entendeu. Esse era o propósito. Não apenas se libertar, mas ajudar outros a se libertarem. Uma noite, Miguel estava em casa, Marina dormindo ao lado dele, a casa em silêncio, e ele não conseguia dormir. Não por ansiedade, não por vontade de usar algo, mas porque estava pensando. Pensando em como a vida é estranha. Como a gente pode estar tão perto de perder tudo e não perceber. Como a gente pode estar acorrentado e achar que é livre. Ele lembrou de uma frase que tinha lido fazia tempo. Quem não sabe comandar a si mesmo será sempre escravo. E Miguel finalmente entendeu. Realmente entendeu. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem emprego, não importa se você tem casa, carro, família, se você não tem controle sobre si mesmo, você não tem nada. Você é escravo. Escravo dos seus impulsos, dos seus vícios, das suas emoções, das suas compulsões. E a liberdade verdadeira não é fazer o que você quer, é querer fazer o que você deve. Miguel pegou o celular, não para se distrair, mas para escrever. Ele tinha começado a escrever pequenas reflexões, e aquela noite ele escreveu: eu passei anos achando que era livre, mas eu era o mais preso de todos, preso por correntes que eu mesmo criei, alimentadas por escolhas que eu achava que estava fazendo, mas que estavam me fazendo. Hoje eu sei, liberdade não é ausência de esforço, é a presença de propósito, é acordar todo dia e escolher, conscientemente, deliberadamente, escolher quem você quer ser. E às vezes, a escolha mais difícil é dizer não para si mesmo. Ele salvou a nota, desligou o celular e deitou ao lado de Marina. E pela primeira vez em muitos anos, dormiu em paz. Porque ele tinha feito algo que poucos fazem. Ele tinha enfrentado o monstro. E o monstro era ele mesmo. E ele tinha vencido. 3 anos depois do dia em que Marina saiu pela porta, Miguel estava de pé num altar. Sim, de novo, porque algumas histórias merecem recomeços. Marina caminhando em direção a ele. Não com medo, não com dúvida, mas com certeza. Porque agora ela sabia. Ela não estava casando com uma promessa. Estava casando com uma realidade. E quando ela chegou perto, segurou as mãos dele e olhou nos olhos dele. Ela viu. Viu o homem que ele se tornou. Não o homem que ele era. Não o homem que ele prometeu ser. Mas o homem que ele escolheu ser. Dia após dia. Escolha após escolha. Miguel sussurrou. Obrigado por não desistir de mim. Mesmo quando eu tinha desistido. Marina respondeu chorando. Obrigado por voltar. Mas Miguel sabia a verdade. Ele não tinha voltado, porque ele nunca tinha sido aquele homem antes. Aquele homem livre, consciente, presente. Pela primeira vez na vida, ele estava começando, de verdade. E naquela noite depois da festa, quando todo mundo tinha ido embora, Miguel e Marina sentaram na varanda, em silêncio, olhando as estrelas. E Miguel pensou em tudo que tinha acontecido.
em quão perto ele tinha chegado de perder tudo, em como um homem pode estar tão perdido e ainda achar que sabe o caminho. Marina, curiosa, perguntou: "No que você está pensando?" Miguel respondeu com a voz serena: "Em uma frase que mudou minha vida. Quem não sabe comandar a si mesmo será sempre escravo. E eu fui escravo, Marina, por tanto tempo, preso em correntes que eu mesmo criei. E sabe o que é pior? Eu nem sabia. Achava que estava vivendo, mas eu estava apenas existindo, sobrevivendo. Mas agora eu comando, eu escolho, eu vivo." Marina, segurando a mão dele, disse que estava muito orgulhosa do homem que ela amava. "E eu tô tão orgulhosa de você." E ali, sob as estrelas, Miguel entendeu a lição. Que a vida não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. Não é sobre nunca falhar, é sobre nunca desistir. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. E que o homem mais livre não é aquele que pode fazer tudo, mas aquele que escolhe fazer o certo, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Miguel tinha sido escravo, mas não era mais. Porque ele tinha aprendido a comandar, não os outros, não o mundo, mas a si mesmo. E essa é a única liberdade que realmente importa. A liberdade de ser você mesmo, conscientemente, propositalmente, completamente. E essa é a história de Miguel, um homem que viveu acorrentado, mas que um dia acordou e escolheu viver. E agora eu preciso falar com você. Não com todo mundo, com você, que está assistindo isso, neste momento, neste segundo. Você reconheceu alguma coisa nessa história, não foi? Talvez não seja cigarro, talvez não seja álcool, talvez seja comida, talvez seja celular, talvez seja trabalho, talvez seja relacionamentos tóxicos, talvez seja a necessidade constante de aprovação. Mas tem algo. Eu sei que tem, porque todo mundo tem. Todo mundo tem aquela coisa que controla eles, e eles acham que estão controlando. E eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder para mim, mas responda para você com honestidade. Você é livre? Você realmente escolhe como vive seus dias? Ou você é controlado por impulsos, por hábitos, por vícios que você nem percebe mais? Você acorda e decide como vai ser seu dia, ou seu dia acontece com você, enquanto você apenas reage? Porque aqui está a verdade dura que ninguém quer ouvir. Se você não comanda sua vida, alguém vai comandar. Ou alguma coisa. Pode ser um vício, pode ser um algoritmo, pode ser o medo, pode ser a preguiça, pode ser a opinião dos outros. Mas se não é você no controle, você é escravo. Epicteto sabia disso. Um homem que nasceu literalmente acorrentado. Um homem que nunca teve liberdade física. E ainda assim ele era mais livre do que a maioria de nós. Porque ele entendeu que a única liberdade real é interna. É a capacidade de comandar a si mesmo, suas escolhas, suas reações, seus pensamentos. E sabe o que é mais incrível? Você pode começar agora, não amanhã, não segunda-feira, não depois que isso ou aquilo acontecer, agora. Mas eu preciso ser honesto com você, porque respeito demais você para mentir. Não vai ser fácil. Vai ser a coisa mais difícil que você já fez. Vai doer. Você vai querer desistir. Vai ter dias que você vai falhar, que você vai cair, que você vai olhar no espelho e odiar o que vê. Mas sabe o que também vai acontecer? Você vai acordar um dia e vai respirar fundo e vai perceber que não tem mais aquela urgência, aquela ansiedade, aquela necessidade desesperada de fugir de você mesmo. Você vai olhar no espelho e vai reconhecer a pessoa olhando de volta. Você vai abraçar alguém que ama e vai estar realmente presente, não com o corpo, mas com a alma. Você vai sentir algo que talvez não sinta há anos. Paz. E eu sei o que você está pensando, mas eu já tentei. Já tentei parar, já tentei mudar, e não consegui. Eu sei, Miguel também tentou várias vezes e falhou várias vezes. Mas sabe qual foi a diferença na última vez? Ele parou de tentar sozinho, ele pediu ajuda, ele admitiu que estava quebrado, ele se permitiu ser vulnerável. Porque aqui está outra verdade. Você não precisa fazer isso sozinho.
Aliás, você não deve fazer sozinho. Vícios prosperam na solidão, morrem na comunidade. Então encontre alguém, um amigo, um terapeuta, um grupo, um mentor, alguém que você confia, alguém que você pode ser honesto, completamente honesto. E diga, eu preciso de ajuda. Essas 4 palavras podem mudar sua vida, podem salvar sua vida. Olha, eu não sei quem você é, não sei o que você está passando, não sei que correntes você carrega. Mas eu sei uma coisa, você merece ser livre, você merece viver, não apenas existir. Você merece acordar e sentir que a vida te pertence, não que você pertence aos seus vícios. E você pode, você realmente pode. Mas precisa escolher. Agora, hoje, neste momento. Porque amanhã é uma ilusão. Amanhã é a desculpa que a gente usa para continuar acorrentado. Amanhã eu paro, amanhã eu mudo, amanhã eu começo. Mas amanhã nunca chega, só existe hoje, só existe agora. Então escolha, agora. Se você está assistindo isso, não é coincidência. Talvez seja o universo, talvez seja Deus, talvez seja apenas o algoritmo. Mas eu acredito que é um sinal, um chamado, uma oportunidade. A oportunidade de acordar, de verdade. E de finalmente tomar as rédeas da sua vida. Porque você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre, livre para escolher, livre para amar, livre para viver completamente. Mas essa liberdade ninguém pode te dar. Você precisa conquistar, dia após dia, escolha após escolha. E vai ser difícil, mas vai valer a pena, prometo a você. Então, levanta, não amanhã, agora, olha para o espelho e diz para a pessoa que você vê: eu vou comandar a mim mesmo, eu não vou mais ser escravo, eu vou ser livre. E então começa, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma respiração de cada vez. E quando você cair, porque você vai cair, levanta e continua. Porque cada dia que você escolhe lutar, você fica mais forte. Cada dia que você escolhe você mesmo, você fica mais livre. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver quão longe você chegou. Vai ver as correntes que quebrou, as batalhas que venceu, a pessoa que você se tornou. E você vai entender que valeu a pena cada lágrima, cada luta, cada momento difícil. Porque você finalmente é livre. Epicteto disse: quem não sabe comandar a si mesmo será sempre escravo. Mas eu digo a você, quem aprende a comandar a si mesmo descobre o que é ser verdadeiramente livre. E essa liberdade está esperando por você. Você só precisa escolher. Escolha você. Escolha a vida. Escolha a liberdade. Agora, você merece ser livre. Acredite nisso.